Isto não é o lançamento de um livro, mas vai haver comentário político e, quiçá, algumas farpas. Sejam bem-vindos ao Eixo do Mal, com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes. Já vamos a Passos Coelho, mas começamos pela notícia de hoje, as buscas da PJ à sede do PS no Rato e também em várias juntas de freguesia socialistas. Há suspeitas de esquemas fraudulentos de contratação, quer de empresas de socialistas, quer de militantes. O atual assessor de imprensa do José Luís Carneiro foi um dos detidos. E isto logo na altura em que as sondagens são tão animadoras para o PS, Luís Pedro. Olha, Aurélio. Diz. Este programa podia-se chamar Olha, Aurélio. Olha, Aurélio. Perante este evento, tenho a dizer. tudo junto, olha, Aurélio. Perante este evento, há um eu imediatista e há um eu reflexivo. O eu imediatista olha para isto e diz assim: bom, meu Deus, 400 agentes da Polícia Judiciária. Para 800 mil, não é? À volta disso. Buscas na sede do PS, no Lar do Rato. Aqui, como é que hoje ouvi, é um polvo. Tudo isto é revestido de grande espetacularidade. Mas depois apodera-se de mim uma certa tendência para a reflexão e diz-me, faz-me pensar... mesmo, Faz-me pensar, não, eu não sou nada disso, desse tipo de sentimentos. Que normalmente tem acontecido que uma certa fórmula matemática, quanto mais espetacular for a operação, menos resultados dá, igual a descrédito da justiça. E podia enumerar aqui uma série de operações que nós comentámos aqui no próprio dia, que depois, 3 ou 4 semanas depois, tivemos aqui a vociferar em relação ao que resultou das ditas. Portanto, o que eu posso dizer foi que foi uma operação espetacular, deu bonitos diretos, 39 detidos, como nós 39 detidos até é bom, que estão ainda a ser ouvidos pelo juiz de instrução, e que eventualmente pode vir a ser um caso seríssimo ou absolutamente nada, porque a justiça ter-se dado a um certo descrédito e por culpa da justiça nós não temos a liberdade de dizer que isto pode ser absolutamente nada, zero, mas também pode ser alguma coisa, ou pode ser uma coisa pequenita, ou pode ser uma coisa que, se não fosse esta operação live, breaking news, leríamos um título daqui a uma semana, qualquer coisa do género: assessor do PS acusado de fraude, de burla em junta de freguesia. Uma notícia. Mas como meteu 400 agentes, a gente está aqui empolgado a falar sobre este assunto. E 7 procuradores. Em relação, o PS tem um problema traumático com estas questões de justiça, porque teve há década e meia um caso perfeitamente anormal no regime, chamado José Sócrates. E não sabe lidar bem com estas questões da justiça, nunca fez uma reforma da justiça, não sabe mexer nas leis, tem medo de ser preso por ter cão e não ter, fica paralisado em relação a estas coisas. Quando perguntam, bom, e então, isto vai afetar o PS? Como é que foi? Lançou agora uma campanha que diz alternativa e confiança. É óbvio que uma coisa destas... Hoje, exatamente. É óbvio que umas buscas na sede com PJ vai afetar reputacionalmente o PS, minar a confiança e retirar qualquer hipótese de alternativa. Sim, quer dizer... dir-se-ia que talvez, quiçá, era uma hipótese a ter em conta. Mas nós olhamos para as sondagens e vemos que a sondagem mostra que o PS não estava por aí acima, manteve-se, não caiu, os outros dois é que caíram. Portanto, o PS também não estava com um momentum assim tão grande de galgar. Passou pela primeira vez a AD de sempre. Não, ultrapassou, não. Tem uma importância. A AD caiu. Sim, não, mas o que eu digo é pela primeira vez o PS está à frente da AD desde sempre. É só isso. Mas foi porque a AD caiu. Claro. E não foi porque eles ficaram quietos. E o Chega também caiu. E o Chega caiu. Mas agora dizemos assim, bom, isto
reputacionalmente é uma coisa horrível. Mas vejamos o seguinte, o primeiro-ministro foi a eleições com um caso pessoal, com uma spina viva, e as pessoas não ligaram absolutamente nenhuma. Como é que se pode ter a certeza que este caso que mete o Duarte Moral, que foi relativamente a 2016 a 2022, nem sequer é do PS, é o assessor político que estava com... Ele não é, acho que não era afiliado do PS. Bem, já foi. Era um assessor político, então, do António Costa, mas que é do mobiliário do PS. E que ter para ali qualquer coisa com uma junta de freguesia vai afetar desta maneira e provocar um terremoto no PS. Para terminar, foi uma bonita operação. Gostei. Acho que 400 agentes é coisa de monta. Eu nunca sabia, uma pessoa nunca imagina que há 400 agentes disponíveis para fazer uma operação. Espero que quando eu for preso que tenham peço no mínimo 401 para ganhar, porque o Duarte Moral foi estagiário quando eu fui na mesma altura. Pensava que ele ainda era diretor do Açoriano Oriental. Não sei, nós somos os dois estagiários da mesma safra. Só que ele seguiu outro caminho, não o documentário. Sabes o que é que foi? Foram as más companhias. Sim. Mas quando eu for detido, espero, no mínimo, mais agentes do que... Mas eu estou com o Luís Pedro, quando se vê 400, ainda se queixam de falta de meios. Não, olha, por acaso tenho aqui uma nota, mas já lá. Daniel. Apesar do polvo do Partido Socialista, eu estou a citar coisas que vi nas notícias. Daniel, não é um polvo, é uma lula. Não, o polvo. Eu estou a citar. A lula do Partido Socialista. O polvo que tem o seu epicentro, o polvo que está instalado a partir da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e que é o centro de uma rede, estou a utilizar expressões que li nas notícias, de 9 pessoas. A coisa começa a irritar. Todas casadas umas com as outras. Na realidade passam o Natal juntos. Eu começo a achar que há uma pequenez em nós que nunca conseguiremos ultrapassar. Que só os 400 inspectores da PJ conseguem dar... Só em Espanha é uma coisa com dignidade. Claro, eu já vou falar de Espanha. A mobilização de 400 é, de facto, um elogio que o Ministério Público tenta fazer ao Partido Socialista, dizendo, isto parece pequenino, nós vamos dar alguma grandiosidade a este espetáculo. Podiam ter chamado lá a féria para fazer a coisa assim com mais aparato ainda. Acho que eu não dês ideias. Eu ainda não percebi se é 800 mil euros, 2 milhões de euros. Eu fiz as contas, quando vi 800 mil, dava mais ou menos 2 mil euros por cada inspetor. A mulher do Duarte Moral é perigosíssima, que em 2 anos ganhou 900 euros por mês. Exatamente. Parece-me excessivo. Parece-me, mas se calhar sou um bocadinho conservador, parece-me um pouco excessivo. Sobretudo porque, passados 3 anos, ainda estamos à espera do resultado das rusgas, não é das rugas, das rusgas. Das rugas também. Às sedes do PSD e à casa do Rui Rio, foi há 3 anos, coisa mais humilde. Há coisas mais antigas, sim. Sim, há. Mesmo assim, 100 inspectores, pronto. Por isso é que demora tanto tempo. Se fossem 400, já estava tudo resolvido. E já nem falo da influencer, que começou em 2018. Já começa a perder a melhor de todas. A ter a Tutti Frutti. Mas eu vou falar dela mais à frente. O que eu gostava, e agora mais a sério, o que eu gostava... Por acaso tem, não me lembro. Iminente. Com I. Com I. Não é iminente, insurgente. Não, iminente, é iminente. Acredita no que estamos a dizer. Não é um bom título. Não é. Estava de folga, o tipo faz os Tinha uns títulos tão bons. O tituleiro da PJ. O tituleiro estava de folga, não o editor. Lá. Eu, agora mais a sério, gostava que investigassem melhor e com menos estardalhaço. Dito isto teve alguma utilidade. Serviu, ao longo do dia, para algum tipo de comentário, começar a embrulhar isto com Espanha e com José Sócrates, para dizer socialismo igual a corrupção. Quero recordar 2 coisas. Uma, em Espanha, o único partido que foi condenado 3 vezes por corrupção, por financiamento partidário, por acaso até foi o PP. Portanto, é uma coisa bastante transversal em Espanha. E em Portugal, eu que não tenho, devo dizer, especial apreço político por Miguel Coelho, devo recordar também que foi esta semana
Vasco Morgado, antigo presidente da Junta de Freguesia de Santo António, com 27 acusações, com um crime de 27, com uma acusação de 27 crimes no processo Tutti Frutti, foi nomeado para a EGEAC. Portanto, se o Miguel Coelho esperar um bocadinho, também vai correr tudo bem. Pelo menos, se calhar, pode ir bater... Daqui a 10 anos já vai haver o Presidente da Câmara. Exatamente. Esta associação irrita-me porque é a mãe, na realidade, do justicialismo e da politização da justiça, que é a ideia que há um grupo político específico, até internacional, que está ligado à corrupção e não o mérito específico de cada investigação e do comportamento de cada das pessoas envolvidas. Isto teve, para terminar, uma coisa boa. Uma coisa boa porque havia hoje um momento provavelmente deprimente, que o PGR foi ao Parlamento responder por aquele relatório absolutamente destruidor sobre o TCAP. Vê-se logo que... E não foi notícia, porque o Ministério Público... houve a feliz coincidência. Mas estava no fim dos alinhamentos. Sim, houve uma feliz... Não foi notícia, não. Sim, seria a notícia do dia. Seria a notícia do dia. Não é todos os dias que um PGR vai ao Parlamento responder por este Não tipo se passa nada, eu vi. E teve esta feliz coincidência, que o seu Ministério Público marcou as rusgas para este dia e, olha, não foi assunto afinal. Clara. Bom, volto ao tema. Pode ser tratado com seriedade e sem seriedade. Vou começar pela sem seriedade. De facto, não é la piovra, não é o povo do Partido Socialista, é uma lula ou mesmo um choco. Sem tinta. Sem tinta. Sem tinta, com alguma tinta, enfim. Mas pouca. A tinta está cara também. O grande problema de Portugal é Mas que o choco com tinta é tudo com mesmo muito preço. pouco dinheiro. É tudo com muito pouco dinheiro. Seriamente, os partidos e a democracia florescem estas subculturas parasitárias de assessores. Este Duarte Moral é o chamado eterno assessor, não é? Um insider do partido. Aquilo é tudo uma endogamia lá dentro, casam todos uns com os outros, a grande família socialista. E portanto, quanto mais tempo e mais perto do poder estão, mais têm tendência a achar que estes comportamentos irregulares, no limite criminosos ou não, são aceitáveis e que isto é natural. Portanto, há uma perda completa, não da moralidade, para usar aqui o termo moral, mas da ideia de que o dinheiro público não é para ser distribuído desta maneira. Portanto, floresceram os fundos europeus, fizeram florescer as empresas de comunicação, empresas de marketing. Estes negócios normalmente são familiares e depois instalou-se os fundos, então, a quantidade de dinheiro de fundos que foi desviado para coisas que foram mal gastos, atenção. Isto que acontece há anos. Acontece há anos. E acontece nos partidos que têm mais poder e que têm... Não é uma questão de vigilância, porque o Carneiro dizia... Coitado do Carneiro. O Carneiro dizia, isto não é o PS. Não, é o PS, não é ele. Não é ele, José Luís Carneiro. Mas é o PS, não é? Aquele PS já estava lá. Dizer que o PS não está a ser já está, não, mas eles claro que é o PS, já estava lá antes dele, aquele PS sempre existiu. Sim. Existirá depois dele. É um PS, por exemplo, o problema do seguro com o PS é que o seguro era um moralista e, portanto, e provavelmente ainda é um moralista. E estas coisas não eram. Mas o partido não exerce esse tipo de vigilância. O líder do partido nem há... Como há nas empresas, não há compliance dentro dos partidos. E que nas empresas funciona não há tão uma bem. secção. Agora já funciona melhor. Há muitas em que funciona. Agora até acho que nas grandes e boas empresas até funciona bem. E na banca também já funciona melhor do que depois do subprime. Mas não há secções, nem há dinheiro para pagar a gabinetes de compliance para ver se os procedimentos são todos ortodoxos. Portanto, nada disto faz muito sentido. Às vezes são quantias muito maiores do que estas aqui. Eu já ouvi falar em 800 mil, 2 milhões... Eu também já ouvi falar dos Voltando, eu vou falar no PSOE no fim, mas ao menos em Espanha é um povo a sério, é uma coisa como deve ser, com muitos milhões. Aqui há um certo miserabilismo da nossa democracia.
Depois, as teorias da conspiração também são cómicas. Bem, são melhores que as da pisaria e da pedofilia dos americanos. Mas, em todo o caso, a ligação ao 28 de maio, só porque é a data do 28 de maio... Até porque eu não tenho a certeza do Ministério Público saber o que é que aconteceu no completamente absurdo, não é? Epá, olha, no 28 de maio, se calhar vamos apanhar o mural. Tão bom! Vamos apanhar o mural. Também parece um bocado esticada. Vá, esticada, vá. Sofisticado, exato, sofisticado. Que esta República está com a primeira. Vai sair uma sondagem do Expresso. Toim. Bora, vamos fazer isto hoje e tal. Não dá. Estas mega operações, eu já estava com saudades de uma mega operação, tenho que confessar, porque é preciso falar de alguma Entalou-me um coisa. bocado o trânsito ao pé de minha casa. Para não Portanto, acabarmos a discutir futebol, e porque nenhum de nós foi convidado para o Real Madrid, infelizmente. É verdade. Infelizmente, não estaria aqui. Tivemos contactos. Temos que ter algum tema. Portanto, estas mega operações, 400 polícias, entrar pelo rato dentro e tal, as pessoas ficam sempre impressionadas com isto. Agora vamos ter que esperar aí uns 10 anos. Vamos ter que esperar uns 10 anos para ver se o moral foi ou não moral no seu comportamento ou se foi imoral. Mas daqui a 10 anos, a prova produzida, a testemunhal já ninguém se lembra de nada, a prova produzida é escassa, portanto já sabemos no que é que isto vai dar. Pedro? Há processos mais gigantescos e mais complexos e com mais buscas que continuam sem se saber hoje. Entretanto, já se esqueceram. Agora, outro dia falou-se no Ricardo Salgado, que eu sempre achei que não estava em condições de cumprir pena de prisão. Já ninguém se lembrava, evidentemente. E o Sócrates, exímio, exemplo, e o único que podemos dizer que instalou uma piovrazinha decente, vai escapar ileso, já toda a gente percebeu, não é? E sendo isto um país de brandos costumes, as pessoas não ficam particularmente torturadas, nem sequer no momento eleitoral, com estas questões. Não... Isso cria narrativas terríveis. Não, o que é que acontece é que, por exemplo, o Coelho é capaz de ir à vida. O moral também. Portanto, acaba-se a rentabilidade que este tipo de operações assegurava ou não sei, vão ter que procurar outro modo de vida. E de resto a vida continua para outros exatamente iguais. Há imensas réplicas destes comportamentos no poder autárquico, o que não quer dizer que os autárquicos são todos corruptos ou que os políticos são todos corruptos, mas como dizia há muitos anos um político do CDS, que eu não vou dizer quem é, mas que era um homem engraçado, era e é, está vivo, a democracia é cara. E, portanto, e os partidos, para sobreviver... Eu vou dizer que a ditadura é mais barata que a ditadura. Não, a ditadura é mais cara, mas tu na ditadura, em vez de estares aqui a bolsar estas inanidades sobre a piovra, vais numa carrinha às 3 da manhã. Tens mais tempo para ler. Tens mais tempo para ler, ou então mudas de profissão. Claro. Não estás aqui. Bom. É a grande diferença entre a ditadura. Mas a democracia, em todos os partidos... Temos que avançar, claro. Não esquecer a única lição de moral. Eu vi um filme muito interessante que passou no streaming, A Mulher Mais Rica do Mundo, sobre a senhora da L'Oréal. Sim. A senhora da L'Oréal foi extorquida por um tipo, um bandido da elite francesa snob de Paris, que lhe sacou milhões e milhões. E depois o mordomo, que era um tipo pobre e que foi alçado à posição de mordomo, foi à polícia, denunciou a extorsão de que ela estava a ser alvo, uma prática altamente criminosa, evidentemente. Adivinha o que é que aconteceu ao mordomo? Foi despedido, não beneficiou. O pobre é sempre o mais prejudicado. O bandido ficou com os milhões e acabou por fazer um acordo judicial com a filha dela, quando ela morreu, e ficou com o dinheiro. E o mordomo ficou persona não grata, perdeu o emprego e nunca mais ninguém. Porquê? Porque era o tipo que tinha denunciado. E quem denuncia acaba sempre muito mal visto, Pedro? sobretudo quando é pobre. Eu estava com muita curiosidade hoje, até reservei uma parte do meu dia para ouvir o Sr. Procurador-Geral da República. Depois, com o desenvolvimento dos acontecimentos, ouvi pouco, mas ainda ouvi o suficiente para o ouvir dizer que isto era uma desgraça porque eles não tinham meios. Pois é, normal, Horrível, o Procurador-Geral da República não tinha meios. E depois mudei de canal, saí do canal Parlamento e vi a notícia aqui pelo nosso canal em que estavam 400 inspectores,
7 magistrados com 60 mandatos de busca domiciliária e 32 não domiciliária. Por suspeitas de crimes que prefazem aqueles valores, não sabemos bem, mas, por exemplo, uma das pessoas que foi detida ganhou a loucura em 3 ou 4 anos de 900 euros por mês, numa avença qualquer, e os 9 são 9 suspeitos. Ora bem, talvez o Sr. Procurador comece a fazer melhor contas. Eu sei que eles não aprendem isso, nós não aprendemos isso na Faculdade de Direito, mas há aí uns cursos para melhor gerir os meios que estão ao dispor da Procuradoria-Geral da República. E, portanto, foi mais uma operação absolutamente espantosa, espetacular. Eu vivo ao pé da operação, eu vivo ali ao pé do rato, aquilo era de facto muita gente. Depois havia, obviamente, enfim, eu suspeitei logo que haveria alguma coisa, porque as televisões estavam lá todas plantadas. E, portanto, toda a gente sabia onde estavam os polícias, toda a gente sabia onde é que foi. Era mesmo, é o costume, é para dar espetáculo, quer dizer, não é, eu lamento, isto não é investigação nenhuma, isto enfim, é fogo, fato, eu também me lembro, e infelizmente foi com o antigo presidente, diretor da Polícia Judiciária, a pessoa que está a ganhar, que eu tenho consideração já neste momento, que também mandou um avião inteiro para a Madeira, com os resultados conhecidos. Vieram charters para com os resultados conhecidos. Quer dizer, eu ouvi durante este dia coisas de facto notáveis, porque fartei-me de ouvir, porque isto é o PS, isto é o PS, o PS a Clara foi querida, chamou-lhe um choco, não é? Mas é um polvo, é o partido da corrupção, quer dizer, instalou-se, eu fartei-me de ouvir neste estúdio e noutros, não, isto já vai, eu até ouvi, isto já vem da áudio. Isto é de Macau. Ouvi isto com os meus ouvidinhos. Macau, depois ouvi outros. Isto já vem da Casa Pia. Quer dizer, é tudo. Tenta-se fazer aqui uma coisa, uma conspiração gigantesca, que de facto não existe. São 9 rapazes. Os partidos são mais do que isso. Esta operação, temo, como já disseram, aliás, os meus camaradas, esta história é muito igual, muito parecida com a Tutti Frutti. É tal e qual a Tutti Frutti. É um conjunto de pessoas que, como os enfermeiros e os médicos e os aviadores e os jornalistas, casam todos uns com os outros, são todos amigos, infelizmente ou felizmente é assim que as coisas funcionam, e o maior problema é que nós todos suspeitamos que há aqui problemas de endogamia, problemas de trocas de favores, e eu estou convencido, como diz o outro pessoalmente... Eu acho que também há esses problemas. Só que a grande questão é que vamos ficar toda a vida por saber se há esses problemas ou não. Porque ninguém duvide, daqui a 10 anos, provavelmente o Duarte Moral, como dizia o Daniel, está presidente da EGEAC, como o Vasco Morgado. Não foi diretor de eventos da EGEAC. Mas pode ser promovido, Duarte Moral também já foi diretor mais experiência também. do Açoriano Oriental. Quer dizer... Eu não faço ideia do que se passou. Ninguém sabe, porque, aliás, as pessoas ainda quase não foram interrogadas. Um já foi solto. Olha o que é a notícia. Alguém foi preso em flagrante delito. Em delito? Não é como uma pessoa. Não é como uma pessoa e a Ofélia. Não. Em flagrante delito. Foi solto já. Sabes porquê? Porque o flagrante delito é que ele tinha uma arma que não tinha licença. E isto foi posto... Não, acho que era uma mulher e a arma era do pai. É pior ainda. Quer dizer, estamos neste nível... Tinha sido apanhada para dar... Era a espingarda do papá. Se este era um dos 9, se dividimos 400 polícias por 9 pessoas, este teve uma cota. Portanto, eu não sei se eles são culpados, eu não sei se as suspeitas fazem sentido, mas sei outra coisa. Sei o que estas operações fazem. Eu, por acaso, devo dizer que a arma ainda me entusiasmou durante alguns minutos. Eu sei o que estas operações mas depois, fazem. Infelizmente, não. Sei que estas operações fazem, quer dizer, o facto delas não darem normalmente em nada, e esta, vamos ver, mas foi como a influência, Tutti Frutti, Rui Rio, também como diz o Luís Pedro, também não vai dar em nada. Criam um completo descrédito, sobretudo sobre os partidos. Eu não quero dizer que não, eu não estou a defender que não se façam. Sobre a justiça, sobre todo o sistema, porque agora o PS já está culpado, o Zé Luís Cordeiro já fez, já está completamente queimado, seja ou não seja.
acho que o carneiro não está a queimar. Não. Está só com o olhos de mal morto. Está chamuscado, mas não é por causa disto. É por causa da vida. Isto tira, terminar. deixa Para terminar. isto tira, não é, estas investigações têm de ser feitas. Têm é que ter conclusões e serem feitas com alguma, desculpe o termo, senhores procuradores, com alguma seriedade. Não é desta maneira absurda e patética, quer dizer, porque o que vai ficar, se tu vis as redes sociais agora e os espaços de comentário, tudo isto é uma conspiração gigantesca. Ninguém vai perceber se são os 9, quais são os valores, se aquilo de facto tem... Não, é uma conspiração gigantesca, os partidos estão desgraçados. Muito bem. E o que consta vai tudo dentro. Vamos falar de Passos Coelho, que tem transformado as apresentações de livros em verdadeiras plataformas de comentário político e em assuntos um pouco mais interessantes. Esta semana foi mais um lançamento de livro, mais um comentário a falar de políticos que copiam os populistas, a falar de prostitutos políticos, sempre com Ventura ao lado, que também gosta muito de apresentações de livros. Daniel. Sim, bem, Quem não gosta? Eu quero dizer que concordo com quase tudo. O que eu disse? Não, o que disse o Pedro Passos Coelho. Sim, quem se vende à extrema-direita à procura do aplauso do momento, geralmente não tem carácter. Sim, quem imita a cópia, renegando o que é e de onde vem, não chega muito longe. Portanto, Pedro Passos Coelho tem razão, o que é estranho é ser ele a dizê-lo. Porque a pessoa que tentou convencer o PSD a imitar o Chega, e com sucesso, e a fazer alianças com André Ventura, foi Pedro Passos Coelho. A pessoa que criou André Ventura enquanto figura política. Estava, aliás, ao seu lado a babar-se e fez uma espera à saída do auditório para aparecer ao lado. Não. E quem lhe reforçou o apoio depois das coisas que ele disse em Loures foi Pedro Passos Coelho. Portanto, se Luís Montenegro é um prostituto, uma expressão que me parece talvez um pouco excessiva, mas eles no PSD lá sabem como é que se tratam. Se Luís Montenegro é um prostituto de André Ventura, Pedro Passos Coelho pode ser acusado de lenocínio, porque na realidade foi ele que tratou da casa de passe. Sabes que nem toda a gente sabe que é lenocínio. Mas casa de passe sabe. Mas sabe, por isso é que eu disse a seguir a casa de passe para uma segunda camada de Dá leitura. uma palavra ainda melhor. Pois, mas não quero, é muito Deixa forte. estar, deixa Portanto, estar, prefiro ok. lenocínio, que é o nome do crime. Eu não sei se Pedro Passos Coelho vai voltar, caso o PS, por exemplo, vença as eleições, mas a direita tenha maioria, por exemplo, portanto, uma espécie de geringonça de direita. Sei que tem condicionado tremendamente Luís Montenegro. Luís Montenegro transformou o Leitão Amar numa espécie de Pedro Pinto do PSD, voltou a condicionar, obrigando o PSD a transformar a lei laboral no alfa e no ômega das reformas. Sempre, nós ouvimos Luís Montenegro está sempre a responder a Pedro Passos Coelho. Extraordinário. Foi eleito primeiro-ministro e continua a sentir esta menorização em relação a Pedro Passos Coelho. O que eu estranho, a menorização, porque eu acho que se construiu um mito sobre Pedro Passos Coelho, do homem coerente, corajoso, também austero, não ponho a questão de ser austero ou não, pelo menos queria nos obrigar a ser todos bastante austeros, isso é seguro. Eu recordo, Pedro Passos Coelho era um liberal nos costumes, bem se lembram. Quando estava na moda ser liberal nos costumes. Quando era novo. Não, quando estava na moda. Tornou-se um conservador quando passou a estar na moda ser conservador, à direita. Era, não há muito tempo, um feroz defensor da imigração quando estava ainda na moda defender a imigração. Passou a ser, a roçar a xenofobia, em alguns comentários que faz a roçar, a ser, pronto. Quando passou a estar na moda a xenofobia. Ou seja, Pedro Passos Coelho não é a figura que foi criada. Ele mantém aquele ar para manter. E a direita portuguesa gosta muito dos homens de chicote, com aquele ar austero. Cada um tem as suas taras. E a direita portuguesa tem essa tara com os homens austeros que nos vão castigar e tratar mal. Mas pronto, criaram um mito. Ai, filha. Criaram um mito, insuflaram o ego e agora vão ter que viver com o mito e com o ego, porque já se percebeu que não vai... Chicote. E com o chicote. E sobretudo porque Luís Montenegro, evidentemente, não tem autoconfiança, que também parece ter, e vê-se pela reação, que tem cada vez que Pedro Passos Coelho abre a boca. Pedro. Desculpa,
Desculpa. Não pode falar em prostitutos, Daniel, que ele desembesta. O que é que falei de BDSM, prostituição, Casa de tudo. paz. Passo, chicote. Sabes o que é que eu te digo? Eu por acaso estava a ouvir aqui. Coitado de Montenegro. Exatamente. Estava nesse momento aqui no estúdio a ouvir, e eu, quando estava a ouvir, por acaso, e estava a pensar que, de facto, não há pior conselheiro que o ressentimento. E um tipo olha para o Passos Coelho e vê um homem ressentido. Está ressentido porque está cego de ressentimento contra o país que não lhe agradece o suficiente aquilo que ele pensa que deu ao país. Está ressentido contra o PSD porque o PSD insiste em não o trazer num andor para o poder outra vez. Está ressentido, sobretudo, contra Montenegro, porque Montenegro não lhe faz constantes elogios, que é um dos dramas do Passos Coelho. É Montenegro não estar constantemente a dizer que sim, o Passos Coelho é que é o maior. Mas ele ainda, por causa disso, ou talvez seja essas uma das razões, tem necessidade de aumentar sistematicamente o volume. Repara uma coisa. Quando nós aparecemos todas as semanas a dizer a mesma coisa, passado um bocado, já ninguém nos liga. Porque nós dizemos sempre a mesma coisa. E, portanto, Passos Coelho tem necessidade de ir à frente. Agora, fala-se constantemente nas reformas. É preciso reformas estruturais. Quais? Ninguém sabe. É preciso aumentar a produtividade. De que maneira? É preciso subir o PIB, crescer o PIB. De que maneira? Nunca diz. É assim uma coisa. Mas aí já ninguém liga das reformas. Quer dizer, já toda a gente fala de reformas sem dizer nada, portanto é um bocado indiferente. A segunda é a questão da imigração. Ele disse coisas desta vez sobre a imigração e ninguém ligou. Não foi na imigração que as pessoas disseram. Mas ele, naquele discurso, espero que estejam todos sentados, enunciou de uma forma absolutamente clara a teoria da grande substituição. Ele disse, bom, isto por este andar ou por aquele andar... O discurso da livraria. Sim, senhora. Na apresentação daquele constitucionalista, do Carlos Blanco de Moraes, que tinha estado na convenção do Chega, ou numa coisa qualquer do Chega, não interessa, acho que faz muito bem ter ido, mas ele enunciou para, isto aqui a bocado, já não há portugueses. Quer dizer, claramente. E depois, aquela cegueira com o Montenegro atinge este nível da... Quer dizer, prostituto sem caráter. Nem eu digo isso, sou um Montenegro. Poça! Quero defender Isto é de uma violência. O drama, além do ressentimento, o drama é este. Pedro Passos Coelho quer, mas não sabe como é que vai lá chegar. Eu acho que ele não quer. Não quer. Ui, não quer. Nunca o que ele quer é provocar estas criações. Mas para que criar estas criações? Só para falarmos dele? Para se falar dele é porque quer alguma coisa. Até ao ele não concorre. Ele quer ser, de facto, primeiro-ministro. Isso é absolutamente claro. Não tenho dúvidas rigorosamente nenhuma. Só que o problema é que o tempo passa. E depois há outro problema. O problema central é o PSD não o vem buscar. Os patuscos querem fazer o partido com o nome dele, quer dizer, pronto, que isso nunca vai acontecer, porque isto, sabes o que é que... Disseste patusco? Não, é patusco. Não é os patuscos, é patusco. É patusco. O nome, eu até tenho muito respeito por quem inventou o Partido Popular Conservador. Sim. Foi o Pedro Gomes Sanches do Expresso. O texto é patusco, ele não, teve um tipo absolutamente decente. Mas, e depois tem outro problema grave, e com isto termino. É que ele já percebeu, aquela tese de unir o Chega... É muito interessante e ele continua a defendê-la para fazer as reformas que ninguém sabe quais são. Mas o Ventura já o topou a quilómetros. Ele precisa mais do Ventura do que o Ventura precisa dele. Porque o facto é que o Ventura tem 20 e tal % do eleitorado. E o Passos Coelho não tem nada. Muito bem. Porque quem tem é o PSD. Luís Pedro? Olha, uma coisa te garanto eu. Nunca convidarei o Passos Coelho para apresentar um livro meu. Porque ninguém sabe que livro é que ele vai apresentar. Por acaso o Pedro soube... Também não me lembrava. Acho que foi a única pessoa que... Também não me lembrava. Vou lá às pessoas, vou lá às televisões todas, ninguém fala do livro. E fala em uma hora, e ele fala uma hora, que é uma maçada. E ele vai lá falar de aula de imigração e não convidarei o Passos Coelho. Para o aniversário também não. Posto isto, acho... É o Marcelo, também não se pode convidar Acho que, enquanto ele esteve no recado apresentou o meu, por acaso. da Amadora... Hã? Onde é que ele vive? Loures. Quem? Massamá. Havia uma aura em relação ao regresso de Passos Coelho que fazia
um certo PSD tremer ali nos joelhinhos com Ok. um desejo. Não estou a entrar no teu coisa. Pá, vocês. Não estou a entrar no teu registro. Tenham lá calma. Não estou a entrar no teu registro porque eu sou um tipo sério. Rest my case. Agora, com esta exposição em que mostra não só um ressabiamento, como parece que um desejo pessoal de poder. É que a aura que aparentemente tinha no recato desapareceu para mostrar apenas um homem azedo. E isso cai mal. Cai mal porque deixa de ser o mito sebastianista para ser um Passos Coelho envelhecido Rancoroso. e rancoroso. E perde aquele glamour que tinha quando estava algures em Massamá, perdido no nevoeiro da manhã. Agora, também é verdade que nunca lhe ouvimos a ele dizer: bom, eu quero regressar. É sempre alguém do comentariado que diz: eles têm um projeto, quero regressar ao poder. Quer dizer, nunca lhe ouvimos. Da mesma maneira que... Sabes, quando as pessoas dizem que querem regressar, têm que regressar logo, não é? Portanto, Pois, mas ele está sempre a Ele querer podia ter regressar, está regressado sempre a querer regressar, mas Quando foi tudo para Massamá ele tem apresentado muito livro. Antes do Montenegro. Ele tem apresentado muito livro. A verdade é que nas apresentações dos livros que ele tem feito está cada vez mais violento em relação ao governo. Mas também... As coisas também não correm bem, é verdade. vai cada vez ficando mais violento ao governo e fazendo coisas que se tornam elas por si mesmas ainda mais desagradáveis. Eu achei que o momento do diálogo, em que ele começa o diálogo com o Ventura, sabendo que estão os microfones todos esticados e as câmaras todas, e ele começa o diálogo com o Ventura sem nunca olhar nos olhos. E diz: então, não vi coisa. Isto precisa ser mexido. Precisa ser mexido. O que é que precisa ser mexido? O ritmo das reformas. Não, As pessoas estão desiludidas. As pessoas estão desiludidas. Não, as pessoas estão desiludidas. Isto precisa de ritmo. O quê? Que precisa mexer o quê? Quem? O Ventura precisa de... Não, ele perguntou ao Ventura se o Ventura ia ser pai. Isso também interessa. Não, mas eu não... Pois, mas As imagens... Não, mas eu falo é que isto precisa de uma certa mexida, a sociedade, não sei, Uma movida. Uma movida, sim. Mas o quê? Mas o quem? E depois, aquele discurso, e o Ventura a olhar para ele com o ar embevecido, parecia eu olhar para a montra do Ramiro. A criatura assim... o lavagantezinho! Percebes aquela coisa de desejo, enfim. Então. Desejo de lavagante. Tu és um... Isso. O que acontece é que Ventura é a criatura que já ganhou vida própria e poder, e o criador é um realieiro que perdeu, enfim, perdeu. Muito bem. Muito bem. Perdeu o poder sobre... Para terminar, Luís Pedro. Para terminar, e por fim aparece a ideia, que eu acho completamente surrealista, da necessidade de um novo partido de direita. EPC. Mas necessidade de quem? Quem é que tem essa necessidade? Alguém sente essa necessidade? Qual direita? Quem? Por mim, acho que devem fazer. Mas quem? Pois, olha, a esquerda acha que sim. Mas quem é que sente essa necessidade de um novo partido? Sim, a esquerda acredito que sim. Não, mas a esquerda também quer um novo partido. Claro, também. Está claro, eles também vão fazer Estas ideias que surgem e são discutidas durante tardes inteiras. Eu vi uma tarde inteira a ser discutido um novo partido de direita. Que eu não sei quem é que se lembrou de dizer... Não, tem lógica. O que o Francisco, aquele texto, pelo menos da Silva, tem lógica. Não há eleitores, não há desejo dos eleitores em votar nem não. criar um novo partido. Há desejo de umas luminárias em dizer que querem criar um novo partido, mas eles próprios não têm força Não, mas não são o disponibilidade. mesmo. É que eles querem dois partidos Bom, diferentes. São camaradas, dois partidos diferentes. juntando a Vamos este embora. debate nulo sobre Passos Coelho, eu não tenho esta visão de Passos Coelho amargo, ressentido e rancoroso. Eu acho que ele está até a divertir. Acho que se está a divertir. A despesa de governar é imensa. E é uma grande maçada. E assim que ele aparece, cala-se tudo.
e até o Ventura fica em sentido, embora eu acho que este casamento nunca iria correr bem entre Pedro Passos Coelho e Ventura. O problema da direita, Pedro Passos Coelho é claramente hoje de direita, mas da direita, escola de Chicago, portanto, mais ultramontana, que não quer um Estado Social. É tão simples. É isto que tem que ser discutido uma vez por todas, até na Europa, que não acham que o Estado Social já não é sustentável, há uns que acham que o armamento da Europa vai corrigir já essa deficiência, mas esta é a grande questão que está a ser discutida neste momento na Europa, pela direita, pela esquerda, mas mais pelas direitas, e pelas direitas às direitas da direita, que estão a aparecer. Portugal não é um caso estranho em que a direita acha que precisava de fazer um novo partido de direita. Isto está a acontecer à direita do Farage, aconteceu em França à direita da Le Pen, em breve, seguramente, em Espanha, o Vox já vai ter um partido ainda mais à direita do que o Vox, e, portanto, a grande discussão é que tipo de direita. A direita clássica, que é a que governa na Grécia neste momento, não tem equivalente em Portugal. E Passos Coelho, sendo de direita, fica claramente agastado com a esquerda, de que ele não gosta, porque ainda por cima o PS expulsou-o, depois de ele ter ganho as eleições, e porque ele tem uma visão que no tempo da Troika, a Troika deu-lhe essa possibilidade de que Portugal tem um despesismo, tem uma despesa social que não é sustentável. Mas depois ele não articula isto com coerência. Era bom que ele articulasse isto ou escrevesse um artigo. Não, ele faz estas proposições e toda a gente fica fazendo o mesmo que já fez com Cavaco Silva, e isto é a tal orfandade da direita. O Cavaco Silva aparecia depois de ter saído da presidência, e saiu da presidência claramente, não direi em desgraça, mas enfim, não saiu com a popularidade e com a glória com que tinha saído primeiro-ministro, e depois começou a dizer umas coisas. Presidenciais. Bom, mas ele como primeiro-ministro saiu em glória, e depois da presidência, quando saiu da presidência, não saiu em glória. Ele perdeu não interessa agora as razões, mas não saiu em glória. E houve ali muitas fissuras políticas entre esquerda e direita novamente, e que fizeram com que certas proposições de Cavaco na altura, que era claramente contra António Costa e contra o Partido Socialista. Depois Cavaco começou a apoiar Montenegro. Ora, olhando para o percurso político de Montenegro, e Montenegro já trabalhou com Passos Coelho, Montenegro é aquilo que nós dizemos do Trump, é transacional, como se diz agora. É um tipo que está permanentemente a fazer negócio político, negócios impossíveis, porque o PS é uma coisa, o Chega é outra, e ele está sempre ali. Há uma indefinição na política que não é nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, não é nada. É um negócio permanente por causa de não ter a maioria. E eu acho que isto é algo que Passos Coelho pensa mesmo. Ele pensa que isto induz numa certa paralisia. E induz. E nisso ele tem razão. Aliás, tem razão em muitas coisas que diz. Os termos em que se referiu, e é claro que aquilo era para Montenegro, do prostituto, não era para o pobre do Carneiro, não era para o pobre do Carneiro, são duríssimos. Mas, provavelmente, do ponto de vista pessoal, toda aquela turba à volta de Montenegro, a aparelhística, deve odiar Passos Coelho, porque Passos Coelho, com aquela austeridade monacal, é o tipo de personagem que detesta. Embora ele, enquanto primeiro-ministro, teve lá os seus homens para as negociatas. Claro, vamos mas quer dizer, notas. que detesta isso. E, portanto, aquela austeridade, que ainda por cima a idade e a perda nele reforçaram, torna-o muito antipático para o seu próprio partido. E isso coloca-o numa posição é que, claramente, toda a gente peregrinou para Massamá, numa certa altura, a pedir-lhe que ele regressasse. Ele não regressou. Portanto, a minha ideia é que ele não quer exatamente regressar, ou regressar agora, mas que se regressar provavelmente vai ser com um plano político de direita clássica, mas terá que arranjar as pessoas para isso e não serão Muito as bem. pessoas do PSD de Montenegro. Vamos às notas. Daniel, venda de edifícios para habitação, isto é 1 minuto para cada um. Sim. Há 8 edifícios, como se sabe, à venda, onde, segundo os cálculos que foram feitos, podia existir 450 casas públicas, num país que não tem habitação pública. Lisboa é, neste momento, a única grande cidade europeia em que o salário médio não permite alugar um T1
no centro da cidade. Já foram vendidos 2, a metade. Não permite alugar um T0. Já foram vendidos 2, perto do Saldanha, a metade do preço por metro quadrado do preço de mercado. O Governo diz que esse dinheiro vai ser utilizado para a habitação pública. Bem, recordar que o Governo prometeu 33 mil casas até 2030. Não há um contrato fechado, mas isso é outro tema. Mas o que é estranho é que o Governo vai usar supostamente este dinheiro, não vai, como é evidente, para comprar ao privado ao preço de mercado. Portanto, ou seja, e ainda por cima fazendo todo o calvário que se tem que fazer para construir. Eu diria que isto era um crime político se a habitação fosse uma prioridade para este Governo. Não é, além da construção pública não estar a acontecer, todas as decisões fiscais tomadas pelo Governo aqueceram a procura e neste momento, desde que Luís Montenegro chegou ao poder, as casas aumentaram 27%, só em 2025, vou acabar, aumentaram 17%, é o maior aumento de sempre. O Governo tem a possibilidade, de repente, de ter pelo menos 450 casas e vende, porque as finanças querem o dinheiro. Luís Pedro Nunes, incêndios florestais? Muito rapidamente, eu estou preocupado com algum otimismo que estou a ver por parte do Governo em relação aos incêndios florestais. Não há como ser otimista. Eu falo com pessoas da zona de Leiria, há milhões de árvores caídas. Estamos a falar de milhões de árvores caídas, copas brutais caídas, caminhos fechados. As pessoas dizem, quem está no terreno diz que precisaria de anos para tirar aquele material combustível. Com esta chuva, com este calor agora, estamos à beira, talvez, do pior ano sempre de incêndios. Este otimismo que eu vejo o Governo estar a dizer que estão preparados para os incêndios, não estamos preparados para o que aí vem. Clara, PSOE. Bom, PSOE, o grande escândalo. É engraçado porque o Sanches, eu reconheço nele como reconhecia o Sócrates, grandes qualidades políticas, mas não é possível, e isso é verdadeiramente o povo, à volta dele está tudo a cair. Não se trata apenas da mulher, nem se trata de perseguição judicial pela direita, se trata-se que agora foi o Zapatero, mas na verdade o PSOE do Sanches não é muito diferente dos outros PSOEs. Historicamente, o PSOE, que é um grande partido da democracia espanhola, e que teve o PSOE do Felipe González, dos irmãos Guerra, houve escândalos absolutamente semelhantes. E foi o escândalo dos GAL, que já ninguém se lembra, que foi um grupo que foi formado à avalia da lei completamente para tratar do terrorismo separatista. Houve o escândalo dos dinheiros da Andaluzia, que foi de tal modo grosso que fez com que a Andaluzia hoje esteja nas mãos da extrema-direita. Ou seja, Clara, o que está a acontecer com o PSOE espanhol, e que também já aconteceu com o PP, simetricamente, com o cunhado do rei, foi uma das coisas, não é novo. E o PSOE, por ser um partido âncora da democracia, tem resistido a isso. Não acredito, Pedro, o pacto é o mesmo problema entre o PP e o Vox, o entendimento é quase impossível. Pedro. E, portanto, o PSOE vive à sombra disso. A encíclica... 135 anos depois da encíclica Rerum Novarum, veio a encíclica Magnifica Humanitas. E eles têm um paralelo evidente. A Rerum Novarum foi para responder aos problemas sociais gravíssimos que sucederam à Revolução Industrial, a um novo modelo, e as pessoas estavam muito desprotegidas, e esta tem a ver com a inteligência artificial e aquilo que vai provocar e que vai desproteger as pessoas. É um documento político extraordinário, que tem 3 ou 4 linhas. A primeira tem a ver com a preocupação da transformação do homem numa espécie de meio-máquina, que ele apela a isso. Ele esclarece perfeitamente que a inteligência artificial não é neutral, que é algo que nos querem vender. Não, aquilo é neutral. Não é. E que tem que se desarmar a IA. Mas a frase mais, para mim, marcante é quando um dos membros da Antrópica estava a dizer que a Igreja Católica tem que ajudar as pessoas que vão ficar para trás. O Papa interrompeu e disse: não se pode deixar ninguém para trás. E com esta frase terminamos o Este Mal por hoje. Prometemos voltar na próxima quinta-feira. Não se esqueça, se não voltar connosco, tem sempre o podcast e a app da SIC Notícias.